Meu nome é Suelmi Fernandes, começamos agora o projeto Conversando com Lenine. Ao todo serão 7 vídeos com entrevistas com pesquisadores, amigos e familiares que conviveram com Lenine Campos Povas, como forma de homenagem ao seu centenário de nascimento, que ocorreu no dia 4 de julho de 1921. Esse projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, em Cuiabá, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Cuiabá. No programa de hoje, convidamos a professora Elizabeth Madureira Siqueira. A professora é formada em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, é professora aposentada da Universidade Federal e foi por várias vezes presidente do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso. Professora Elizabeth, vamos começar com a pergunta básica. A senhora conviveu com Lenine? Quais lembranças a senhora tem de Lenine Campos Povas? Lenine foi um gentleman, um homem fino, educado, muito cordial. Ele fazia questão de conviver com as novas gerações. Então, eu tive a honra de poder conviver com ele durante mais de 15 anos. Ele, Dona Arlete e sua família. A senhora acha que nós podemos colocar Lenine Campos Povas como que estaria entre os 5 maiores historiadores, as 5 cabeças, pelo menos pensantes, de Mato Grosso que contribuíram com nossa história, nossa cultura mato-grossense? Certamente. Lenine era um grande pesquisador. Ele ia aos documentos, ele compilava, ele citava e discorreu sobre os mais variados assuntos. Sobre a política, a economia, sobre a administração pública, sobre a geografia, sobre a história, sobre o patrimônio arquitetônico de Cuiabá. Uma obra completa, com mais de 50 títulos. Foi um homem que nós atribuímos a Dunga, eu atribuo a ele, um homem plural. E, professora, logo cedo, aos 20 e poucos anos, ele já publicou o seu primeiro livro de Geografia Humana. Ele ainda era estudante na cidade do Rio de Janeiro e, curioso como era professor de Geografia no Rio de Janeiro, escreveu o seu primeiro livro. De lá para cá, inúmeros outros títulos, ele acabou produzindo sobre vários assuntos de Mato Grosso, né? Como a senhora vê esse diálogo da produção histórica dele com a geografia, esse namoro dele, essa paixão dele com a geografia? História e geografia só começaram a se separar da década de 60 para cá. Antes, elas eram juntas, se formavam em História e Geografia. O espaço e o tempo são inseparáveis. Então, Lenine começou ainda jovem no Rio, no Colégio Americano, e lá ele lecionava geografia e ele escreveu prematuramente. Ninguém falava em geografia humana. A geografia era a geografia dura. Física. Física, mapa, distância, relevo, hidrografia. E Lenine começou, na década de 40 ainda, a discutir a geografia humana. Então, mais tarde, vieram Milton Santos, né? Enfim, outros, Ariovaldo, todos agora tratando a geografia como geografia humana. Parece que é uma preocupação dele enxergar essa questão da cuiabanidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa dimensão social de Lenine. Lenine não separava o espaço do tempo e tampouco o físico e o humano. Então, as obras dele aparecem o cenário e as personagens. Então, isso é uma característica típica de Lenine. Então, quando Lenine comemorou 80 anos no Instituto Histórico, isso é difícil. Eu já tenho 30, não vou chegar, acho que nem aos 40.
E Lenine ficou 80 anos no Instituto. Que maravilha. Casualmente, eu era presidente e promovi uma sessão com ele, fiz um discurso sobre a importância de Lenine no Instituto, e ele, com Dona Arlete vieram, até meu marido Reinaldo aparece na foto já falecido. Então, Lenine fez uma contribuição imensa ao Instituto Histórico. Então, nós promovemos a segunda edição. E ele gostou muito da obra. Inclusive, ele melhorou alguns aspectos que nessa aqui não tem. Olha aí. Conseguiu mais fotos. Enfim, foi o nosso presente de agradecimento ao Lenine, como historiador e membro do Instituto. Professora, o Lenine foi correspondente de outros institutos históricos do Brasil. Como eram feitos esses intercâmbios? Quais eram esses lugares? Qual a importância disso para aquela produção de saber daquela época? Então, Lenine, como ele ficou muito tempo no Rio de Janeiro, ele já desde aquela época travou conhecimento com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. No Brasil, você pode ser sócio efetivo de um instituto. Os demais, você é correspondente. Então, essa é uma norma, um procedimento que os institutos históricos adotam. Então, ele era efetivo aqui em Mato Grosso, mas correspondente Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo, que é originário, nós somos originários de São Paulo, eu sou sócia também de São Paulo, ele era sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso e de inúmeros. Então, é a produção de Lenine que lhe deu essa categoria de ser convidado, essa insígnia. Lenine, como eu já disse, escreveu sobre os mais variados assuntos. E já essa foi sua última produção. Ele escreveu a história geral de Mato Grosso. Então, aqui seria uma síntese. Isso é quase que um filho dele, né? O último, o Rapa do Tajo. O Rapa do Tajo. E, professor, uma curiosidade, esse livro ele foi utilizado como material didático nas escolas, né? Talvez foi o primeiro, eu queria só falasse um pouco, o primeiro material, podemos dizer? Ele escreveu a síntese da história de Mato Grosso na década de 70, 80, e esse livro foi recomendado para as escolas. Mas ainda era um livro que tratava a administração e a política. É um esforço de organizar, compilar, pesquisar a história de Mato Grosso para que a gente pudesse ter um registro mais acessível, no linguajar mais fácil, né, professor? Também mais didático, né? Lenine gostava muito da parte didática, porque ele era professor. O professor sempre quer... Será o professor. Será sempre o professor. E ele tinha esse dom. E Lenine era muito presente, dava muitas sugestões, muitos pareceres em projeto, enfim, uma pessoa extremamente participante, não só em Mato Grosso, mas quando o Instituto Histórico ia dar uma palestra lá no Rio de Janeiro, nos colóquios, a primeira pessoa que eu via, que eu fui em 3 colóquios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, era quem? Lenine. Na primeira. Antônio de Arruda e o generoso Ponce Filho. A turminha estava lá. A turminha do Mato Grosso estava marcando ponto. Era uma força moral. Então, esse aspecto desse aconchego, Lenine tinha. Era esse gentleman, né?
Professora, o Lenine ingressou em 7 de março de 1950 aqui no Instituto Histórico, ele tinha 29 anos, isso? E aí depois ele só foi entrar na Academia Mato Grossense de Letras quando tinha 60 anos, um pouco depois, muito tempo depois, mas mesmo assim ele foi 10 anos presidente, professora. Que boas lembranças a senhora tem dessa passagem na academia, dessa integração, desses gêmeos siameses que é a Academia Mato Grossense? Em geral, as pessoas ingressam no Instituto e depois ingressam na academia. É um movimento quase que pendular. No entretanto, Lenine, além de colaborar muito no Instituto, ele entrou já bem maduro na academia, com 60 anos, e acabou administrando a instituição durante 10 anos. E foi um momento que a academia quase fechou as portas. E ele assumiu num trabalho cívico, nós sabemos que nós não ganhamos nada para trabalhar sempre aqui. Voluntário. E ele reergueu a biblioteca, ele organizou a casa, ele cuidou do patrimônio, enfim, foi uma gestão bastante profícua. Era muito difícil, eu acho, para um cuiabano estudar direito no Rio de Janeiro, né? Acho que eram poucos advogados. Muito poucos. Zé de Mesquita escreveu sobre os primeiros bacharéis. Que dificuldade! Você tinha o quê? Você tinha Rio de Janeiro e tinha o Largo São Francisco em São Paulo, não é? Zé de Mesquita estudou em São Paulo, que hoje é a USP, que toca a faculdade. E, de fato, o Largo São Francisco foi um berço dos primeiros bacharéis. Aí, o Rio de Janeiro. O doutor Antônio de Arruda formou-se por lá, outros bacharéis também, Lenine também. Um Mato Grosso conhecido e imortal. E assim pensava Lenine. E que ele conheceu como ninguém, né? Nossa, como ninguém. Porque você tem a divisão dos dois estados, ele estava trabalhando essa união, essa convivência pacífica entre o sul e o norte. Ele foi muito importante na articulação, tanto que ele escreveu Mato Grosso, um convite à fortuna. Ah, lindo o nome. É no momento da divisão, em que ele falou, bom, dividiu, e agora, como vai ficar o nosso Mato Grosso? Então, ele convidou o pessoal para vir. E o convite deu certo, né, professor? Muito! Deu certo. Bom, então, professor, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo importante, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre saudade. Pois é, eu tenho muita saudade de várias pessoas que eu tive o privilégio de conviver, tanto no Instituto quanto na academia. E Lenine foi muito especial. A gente chegou a pesquisar junto documentos. Por exemplo, ele foi o fundador do Arquivo Público de Mato Grosso. Graças a ele, que convidou Dona Vera Randazzo, também de saudosa memória, para ir lá organizar os documentos do governo. Então, Lenine é inesquecível em vários aspectos, especialmente para nós historiadores, que o documento é para nós o instrumento da nossa produção, o condutor, né, da inspiração. Lenine realmente deixou muita saudade, mas ele está sempre presente em várias oportunidades. E agora, no seu centenário, foi um privilégio conviver com ele. E é apenas o começo, né, professor? Nós teremos uma série de outras atividades no Instituto Histórico. Obrigado, professora Elizabeth. Eu que agradeço. Em nome da produção e da cultura de Mato Grosso. E viva Lenine! Viva Lenine! Sempre.